Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre filosofia. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver, a aula de hoje é sobre a atitude filosófica e a reflexão filosófica. Vamos conhecer a diferença entre elas, o que é uma atitude filosófica e o que é uma reflexão filosófica. E é isso aí, vamos navegar dentro desse mar da introdução à filosofia. Vamos adiante, trago para vocês uma reflexão, vamos ver? Acompanhem comigo, prestem bem atenção. A filosofia é o uso do saber em proveito do homem, Platão. Então, prestem bem atenção. Filosofia, proveito, homem, o saber. E nós temos o nome Platão, um grande filósofo grego, que em uma das próximas aulas iremos debater sobre ele. Mas trago para vocês também uma segunda reflexão. Acompanhem comigo na tela. Prestem bem atenção. A filosofia se traduz no modo de pensar que acompanha o homem em sua tarefa de compreender o mundo e agir sobre ele. Conhecer os conceitos e a história da filosofia amplia a visão como um todo e nos permite ser donos de nosso próprio pensar, falar e agir. Prestem bem atenção. Com essas duas reflexões, nós analisamos o que nós falamos em pensar, conhecer o mundo, e é justamente isso, navegar no conhecimento, navegar no pensamento, na interrogação. Então preparem-se para a aula de hoje. Vamos entrar na atitude filosófica e na reflexão filosófica, mas trago para vocês também uma reflexão, desta vez com uma imagem. Acompanhem comigo. Vejam só, na tela nós temos a escultura de Rodin, o Pensador. Prestem bem atenção. Essa fotografia, na aula anterior, eu trouxe para vocês e trago novamente para vocês refletirem, tomarem o quê? Uma atitude filosófica. Vejam só, a postura do pensador. E é isso que a filosofia propõe, esse interrogar-se, esse questionar-se. Então, vamos lá, vamos navegar na atitude e na reflexão filosófica. Vamos caminhando. Aqui trago para vocês o interesse da filosofia. Acompanhem comigo. A filosofia preocupa-se em responder perguntas sobre conhecimento, valores. E quais são? O que é bom, o que é mal, a natureza, a origem das coisas, a beleza e, claro, sobre o homem. Então, prestem bem atenção. Olhando para mim agora, vocês podem interrogar-se a seguinte questão: o papel, o interesse da filosofia, esse interrogar-se, essa questão, não receber passivamente uma informação que vem do mundo, então é questionar a atitude do homem. Para vocês, trago agora novamente essa figura. Olhem só, olhem na tela. Lembram dele da aula passada? Sócrates. Lembrar que ele é chamado de o pai da filosofia. O pai da filosofia, lembrem-se, porque antes e depois de Sócrates, a filosofia, o questionar-se, mudou. É por isso que nós temos pré-socráticos e socráticos. Então, Sócrates, lembram da frase que ele muito usava? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase que estava onde? No templo de Delfos. E essa frase era muito utilizada por Sócrates. E vamos adiante, vamos passando. Aqui trago para vocês o pensamento filosófico. O pensamento filosófico aproxima o homem do mundo e proporciona uma maior compreensão da realidade, tornando o ser humano capaz de ajustar suas escolhas e ações no convívio com o outro e com o mundo. Olhando para mim agora, prestem bem atenção. Eu acabei de falar a vocês que o pensamento filosófico aproxima o homem do mundo e aproxima o que? Uma maior compreensão
do mundo e do outro, esse interrogar-se, esse questionar-se. Então, o pensamento filosófico, o entender, certo? O conhecer, o saber. Mas para isso é importante que a gente saiba quem é o ser humano. Acompanhe comigo na tela. O ser humano não nasce pronto, mas deve agir num processo de descoberta de si mesmo, num processo permanente, nascer sem parar, transformar a si mesmo e o que está ao seu redor. Olhando para mim agora, vejam só a questão do ser humano, o questionamento. Quando a gente fala sobre essa questão de que o ser humano não nasce pronto, é essa reflexão, é esse interrogar-se, esse buscar, certo? Então o filósofo é aquele que questiona, aquele que duvida, aquele que busca a resposta, é aquele que não aceita plenamente o quê? As respostas prontas. Lembrem quando eu falei a vocês no início da aula sobre Sócrates? Veja mais um pouco sobre ele. Vamos ver aqui. Ele nasceu em Atenas, como nós já vimos, filho de uma parteira e um escultor. Mais adiante, em uma outra aula, vou explicar a vocês por que essa questão da parteira é tão importante na vida de Sócrates. Sócrates vivia uma vida humilde e considerado um dos mais importantes filósofos gregos e uma pessoa muito sábia. Lembram, certo, da aula passada que Sócrates foi acusado de corromper a juventude ateniense e também pela questão dos deuses. Lembram que nós discutimos sobre a questão do mito, o mito grego? Então é muito importante nessa questão de partir, interrogar-se sobre a questão da filosofia, nós irmos para quem? Sócrates. Aliás, Sócrates ser o ponto inicial. E aqui tenho ainda sobre ele. Escutem só. Todos os pensamentos e diálogos de Sócrates foram publicados por seu discípulo Platão. E por esse motivo, muitos estudiosos se questionam a sua existência física, ou se ele não foi uma personagem que o próprio Platão inventou para desenvolver algumas ideias. Então vejam só, mesmo assim, Sócrates é uma figura que intriga essa questão dessa busca, desse interrogar-se. Conhece-te a ti mesmo? E vamos adiante. E trago ainda algumas informações sobre ele. Esses diálogos socráticos registrados falam sobre ética, política, moral, entre outros tópicos bastante comuns no campo filosófico. Sócrates foi condenado à morte justamente por mudar o pensamento de alguns jovens que repensaram as tradições de Atenas e da aristocracia. Ele foi obrigado, portanto, a tomar um veneno e provocar a própria morte. Nós vimos na aula anterior que ele foi obrigado a tomar cicuta, veneno. Então prestem bem atenção. A gente vai entrar agora justamente nessa questão da definição, a diferença, aliás, entre a atitude filosófica e a reflexão filosófica. Olhem só na tela. De modo geral, nós temos a atitude filosófica é uma indagação. A atitude filosófica é indagar a realidade, questionar-se. E nós temos aqui a reflexão filosófica. O que seria uma reflexão filosófica? Voltar-se para o próprio pensamento. Em outras palavras, a atitude filosófica é questionar o mundo, questionar as verdades, entre aspas, e a reflexão filosófica volta-se para analisar o próprio pensamento. Então, uma coisa é a atitude filosófica, a outra é a reflexão filosófica. Vamos conhecê-las bem. Vamos adiante aqui. Aqui eu trago para vocês a grande pergunta. O que é a atitude filosófica? Vamos começar com a atitude filosófica. Vamos lá? Então prestem bem atenção. Na tela nós temos aqui. A atitude filosófica é um conceito que significa, acima de tudo, romper com o senso comum. O senso comum, na aula passada, falei a vocês que é o pensamento daqueles que não filósofos. O senso comum é o conhecimento cotidiano, é o conhecimento trivial. Como na tela nós temos senso comum, é um olhar com espanto. O que há de mais trivial, então, senso comum,
tem a ver com o trivial, com o pensamento do cotidiano. Senso comum é aquele pensamento não científico. A atitude filosófica também requer o quê? Uma problematização da realidade. É o ponto central e motor da filosofia. Olhando para mim agora, prestem bem atenção. Quando a gente toma uma atitude filosófica, é refletir, é questionar sobre uma realidade ou uma determinada realidade. É tomar uma atitude filosófica, uma atitude de questionamento. Na tela, nós temos a atitude filosófica possui como ponto de partida a negação do comum e o questionamento, dizer não aos hábitos e costumes para só depois de passar pelo crivo da razão afirmar ou concordar com algo. Ter uma atitude filosófica, em outras palavras, é questionar hábitos e costumes do senso comum, do cotidiano, ver a sua validade. Aí você está tomando uma atitude filosófica. E mais ainda, negar as certezas do senso comum. O senso comum tem as suas certezas. O senso comum, as certezas do senso comum são aquelas não científicas. Então, tomar uma atitude filosófica é o questionar-se, como eu falei a vocês. Acompanhem essa tirinha de Mafalda. Vejam só que há uma atitude aí, há um questionar-se. Acompanhem. Vejam só, é tudo bem trabalhar para ganhar a vida. Claro, aí vem a reflexão. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Veja que Mafalda faz uma atitude, um questionamento filosófico. Aliás, nessa tirinha, as duas meninas estão refletindo, certo, sobre a atitude filosófica, sobre gastar a vida, certo, para ganhar a vida. Elas estão tomando uma atitude filosófica. E vamos adiante. Aqui eu trago para vocês, ainda completando o que seria uma atitude filosófica. O espírito crítico é o fundamento da atitude filosófica. A incerteza constante. Pronto, eu gostaria que vocês, nesse momento, pensassem, refletissem sobre isso. A incerteza constante que acompanha aquele que trilha o caminho do conhecimento, sendo então chamado de filósofo. Lembrem-se que nós, aqui do nosso componente ensino religioso, nós queremos que vocês, estudantes, tomem uma atitude filosófica diante da vida, diante da realidade. Esse questionar-se. Então, atitude filosófica. Por fim, filósofo é todo aquele que desperta em si a necessidade da mudança. A inquietude e o amor ao conhecimento levam os indivíduos a filosofar, questionar suas certezas e propor um conhecimento mais apurado sobre a realidade. Lembram dessa tirinha de Mafalda? As meninas ali lendo um jornal, questionando justamente gastar a vida para ganhar a vida. Elas tomaram o quê? Uma atitude filosófica. Olhem essa imagem. Gostaria que vocês refletissem sobre ela. Tomem uma atitude filosófica. Vejam só aqui, há uma menina que está justamente o quê? Ela está, veja que o soldado aí ela está revistando. Então, vejam só, o que é que essa imagem nos sugere? Seria o quê? Seria, no caso, o civil que também vai observar o militar. O que é que ela sugere? Tome uma atitude filosófica, questione diante dessa imagem qual seria a possível interpretação sua e a possível intencionalidade do autor desta pintura. E vamos adiante. Então, por fim, o que é uma atitude filosófica? Filósofo é todo aquele que desperta em si a necessidade de mudança. E é isso aí. E olhando para mim agora, nós vamos entrar agora no mundo da reflexão filosófica. Já sabemos que a atitude filosófica é o questionar-se. E agora, o que é uma reflexão filosófica? Acompanhe comigo na tela. O que seria a reflexão filosófica? Vejam só,
significa movimento de volta para si mesmo, ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando-se a si mesmo. Vocês podem pensar, o que seria uma reflexão filosófica? Tomar uma atitude, nós já vimos, é interrogar-se. A reflexão filosófica seria justamente esse movimento de voltar-se para o próprio pensamento. Vejamos aqui, olhem, acompanhem. É tida como radical. Por que radical reflexão? Porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. A reflexão filosófica, ela não é apenas uma atitude de filosofar, ela volta-se para o próprio pensamento, refletir sobre o próprio pensamento. Isso é reflexão filosófica. Enquanto a atitude é indagar, a reflexão volta-se para o próprio pensamento. Acompanhe ainda. Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres, com os animais, com as plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos. E imprimimos essas relações tanto por meio da linguagem, quanto por meio de gestos e ações. Então vejam só, a reflexão filosófica se volta para o próprio pensamento. Ela vai questionar o próprio pensamento. Não é uma simples atitude, ela reflete sobre o próprio pensamento. E acompanhem comigo. A reflexão filosófica também se volta para essas relações que mantemos com a realidade circundante, para o que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações. A relação filosófica organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos de perguntas ou questões. Agora vamos conhecer esses 3 grandes grupos de perguntas. Vamos ver que fazem parte da reflexão filosófica. Acompanhe. A atitude filosófica, no caso a atitude, inicia-se indagando o que é, como é e por quê, dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. São perguntas sobre a essência, o significado, a estrutura, a origem das coisas. Quando vocês pensarem em reflexão filosófica, nesse segundo ponto nós temos sobre a essência do pensamento, sobre o significado, sobre a estrutura do pensamento. Então, a diferença que nós vimos é a atitude filosófica é indagar sobre o mundo. E a reflexão, o próprio nome diz, refletir sobre o próprio pensamento, sobre a sua essência, o seu significado e a sua estrutura. E vejam só, acompanhe ainda a reflexão filosófica, por sua vez, indaga por quê, o que e para quê, dirigindo-se ao pensamento, aos seres humanos, no ato da reflexão. Então, tomar uma atitude filosófica, certo? É refletir sobre o seu próprio pensamento. Por quê? Para quê? Qual a estrutura? Qual a essência? São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. E é isso aí. Nesses 2 pontos, tanto a atitude quanto a reflexão filosófica, elas nos botam o quê? Nos tiram daquele estado de passividade, que é isso que nós queremos, você estudante, buscar refletir, indagar, questionar a realidade, não receber apenas pronto a informação. Então é questionar, certo? Diante da realidade e também questionar o seu próprio pensamento. Busquem o estudar, pesquisar os grandes filósofos. Comecem por Sócrates, certo? Também há os que vieram antes de Sócrates, por assim dizer, os pré-socráticos, conhecer. Então aqui trago para vocês, para finalizar, vejam só uma síntese entre o que é atitude e o que é uma reflexão filosófica. Vejam só, a atitude filosófica é o que? Inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia
e as relações que mantemos com ele. Então, a atitude filosófica é você indagar, não aceitar passivamente uma determinada realidade. Já a reflexão filosófica, podemos ver aqui, significa um movimento de voltar sobre si mesmo, ou um movimento de retorno a si mesmo. Para quem ainda não entendeu bem, a atitude, indagação. Reflexão, o próprio nome já diz, que é refletir sobre o próprio pensamento, refletir sobre o que? A estrutura do pensamento. E é isso aí, estudante. E antes de nós terminarmos, mando um abraço aqui para o nosso professor intérprete de Libras, o professor Jefferson, e a Ellen aqui do som, e desejo a todos vocês o quê? Bons estudos. E vamos tomar uma atitude filosófica e refletir também o nosso próprio pensamento. Um forte abraço!